E agora vamos meditar na palavra de Deus, uma palavra pastoral do apóstolo Paulo para seu filho na fé, seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, nós vamos ver alguns versos, eu quero ler com você, a partir do verso 10 até o 12, e depois nós vamos comentar algumas coisas gerais deste capítulo. Então, no verso 10 do capítulo 6 nos diz assim: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Meus amados irmãos, aqui está um conselho de um pastor já mais velho, mais experimentado, de um pai na fé, para um discípulo, um filho. E ele diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? As coisas que ele estava falando antes, das quais eu li só o último versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que muitos se perderam no caminho de ficar ricos e que muitos se atormentaram com muitos males por causa dessa cobiça. Aí ele vem e diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então, se nós queremos ser homens, mulheres de Deus, famílias de Deus, a nossa razão de vida que não pode estar baseada em querer ficar ricos. Esse texto de 1 Timóteo capítulo 6 é um texto bastante interessante porque fala bastante dessas coisas, inclusive depois do versículo 17 até o 19 também fala bem certinho assim que a gente deve trabalhar, deve querer ter as coisas boas, ter uma vida prazerosa, gostosa, abençoada, que isso em si não é pecado. O problema é quando isso é que move o nosso coração, quando isso é que move a nossa vida diária, quando isso se torna mais importante do que os valores de caráter e morais dos quais nós deveríamos compactuar, que estão escritos aqui na palavra de Deus. Então ele diz: olha, se você quiser ser homem de Deus, você foge dessas coisas, que é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. Se você observar o que o Senhor Jesus fala no Sermão da Montanha, lá nos primeiros capítulos de Mateus, ele vai dizer que a gente não pode servir a dois senhores. Ou você serve a um e desagrada o outro, ou desagrada um e serve ao outro. E ele diz: vocês não podem. Que senhores são esses? Está especificado ali. Às vezes nós achamos que tem várias coisas que é servir a dois senhores. Não. Aquele texto se refere a dois senhores. O Senhor Deus e o Senhor Deus da riqueza, que na época era conhecido como Mamon. Quer dizer, a potestade espiritual que rege essas questões de dinheiro, essas questões financeiras e econômicas. E para você entender como isso é uma coisa forte, mas muito forte, é um Deus terrível, esse do dinheiro, se nós olharmos o mapa, o globo, o mundo, nós vamos ver quantas nações são prósperas e quantas nações morrem de fome, porque tem uma economia pobre, ruim, e o que isso acarreta no país? As pessoas morrem de fome, as pessoas morrem das mais simples doenças, e ninguém está nem aí para isso. Todo mundo
não gosta de ver o documentário, quando vê o documentário chora, mas também não faz nada. Há uma estatística horrível que diz assim, que em um país, o país mais desenvolvido do mundo, o que este país gasta para tratar a saúde das pessoas com referência à obesidade, só com referência à obesidade, não estou falando de câncer, coração mais ou menos, que né, está implícito algumas coisas, mas então só para o que esse país gasta com a obesidade daria para saciar a fome no mundo. E aí, quando os nossos filhos querem, eu quero ficar rico, nós batemos palmas, isso aí, meu filho, que bem. Só que nós esquecemos de uma coisa, para você ficar rico, quantos vão ter que ficar pobre? Nós não pensamos nessas coisas. Nós agimos como se a gente tivesse um direito maior do que os outros, de ter muito, de ter para esbanjar, para jogar no lixo, né? Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal aqui, mas eu lembrei de um exemplo agora que foi chocante para mim há bem pouco tempo. Eu e a minha filha, a minha filha missionária, a gente estava desconfortável com isso. Nós fomos fazer um cruzeiro de família, 4 dias, minha mãe, os filhos, netos e até as bisnetas dela. Ela estava fazendo 80 anos e quis que a gente comemorasse assim, nós fomos. Gente, nós ficamos tão horrorizados com a quantidade de comida que era deixada nos pratos para ir para o lixo. E se não bastasse isso, quando você faz um cruzeiro assim, você vê que tem as pessoas que trabalham ali no dia a dia, são pessoas das mais diversas nacionalidades. Então, normalmente de países pobres. Não tão pobres, que os bem pobres mesmo não conseguem chegar ali. Mas alguns conseguem, né? Então a gente, puxa vida, a gente encontrava ali pessoas de alguns países que têm problema com a fome e que vêm diariamente, eles mesmos têm que recolher aqueles pratos e jogar aquela comida no lixo. Então, e normalmente a gente não se toca com isso, a gente não se questiona com isso. Então, queria ver com você que se nós realmente, né, se a gente diz que a gente tem Jesus no coração, que a gente conhece o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor, nós não podemos nos prestar a servir dois senhores, a servir à riqueza ou ao Deus das riquezas. Outra coisa que nos países assim é premente, aqui em Criciúma a gente tem alguns problemas, mas ainda não é tanto. É trânsito. Me diz, para que tanto carro? Para que as pessoas querem carro? Claro que eu entendo que os nossos sistemas de transporte coletivos são ruins. E por isso as pessoas precisam de carros, porque não tem uma mobilidade urbana. Acontece que isso é um círculo vicioso. Bota mais carro na roda, emperra o sistema e as coisas vão ficando cada vez pior. Acontece que a maioria das pessoas ela quer um carro por causa do status que esse carro dá. Não é por causa da comodidade ou da facilidade. Muitas vezes é por causa do status que ele me proporciona. Eu tenho um carro. Ele acaba com as pessoas porque se gasta muito em ter um carro. Não é só a prestação que você paga. É toda a gasolina, todas as manutenções, todas as coisas, seguro, não sei, referentes a isso. E por que é que nós não nos mobilizamos, por exemplo, numa eleição, exigindo transporte público de qualidade? Sabe por quê? Porque no fundo a gente não quer o transporte público. A gente quer continuar no status de um carro zero, de um carro isso, de um carro aquilo. Então nós vivemos sem perceber muito servindo ao Senhor das riquezas, muito mais do que servindo
ao Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, então, ele chega para o seu discípulo e diz para ele: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, dessas questões de dinheiro, que muita gente se atormenta com isso. Tem gente que se mata, tem gente que briga por herança, por dinheiro, por meio metro de terra, né? Se diz aqui em Criciúma. Mas segue o quê? O que você precisa seguir? Justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. Olha só, que coisas lindas, de graça, coisas que estão disponíveis para quem quiser. E aí o apóstolo Paulo tem uma frase que é bastante famosa dele. Quem tem algum contato com a Bíblia e com o apóstolo Paulo conhece essa frase dele, que ele diz assim: combate o bom combate da fé. Viver pela fé, e a fé é uma luta, é um combate, não é fácil, é uma luta constante, diária, e que a gente tem que estar toda hora lutando de novo. E ele diz, né? Mas é só pela fé que nós tomamos posse da vida eterna, que todos nós desejamos, queremos. Não gostamos de falar da morte, não gostamos de ir aos enterros ou ao cemitério. São lugares que as pessoas não gostam de frequentar. As pessoas têm medo de morte, não têm medo de vivos, né? É o que é uma coisa bem estranha, se nós pensarmos de uma maneira lógica e racional. Mas isso existe, né, na nossa cultura. E aí nós preferimos servir as coisas desse mundo, maquiamos muitas vezes, porque a gente dá uma cesta básica para não sei quem, porque a gente faz isso, a gente faz aquilo, com algumas boas obras, mas estamos servindo ao Deus Mamon. E precisamos nos arrepender disso. Precisamos pedir perdão por isso. E precisamos fazer alguma coisa. Precisamos ser transformados no nosso entendimento, que tem se amoldado ao sistema desse mundo. E eu queria te convidar para que a gente orasse a Deus, para que a gente clamasse a Deus que pudesse nos dar sabedoria, clareza, e para que a luz de Jesus pudesse verdadeiramente brilhar nas nossas vidas e nós pudéssemos seguir o caminho de Jesus. Que a gente pudesse fazer dele o nosso Senhor e a gente vivesse submisso a ele. Ele sendo o nosso exemplo, ele sendo o nosso mestre, o nosso guia, o nosso Salvador. Você quer? Talvez ele mostre para você que você pode viver um estilo de vida mais simples. Talvez ele te mostre que você pode repartir mais, que você pode doar mais a si mesmo, as coisas que você tem, as coisas que para você às vezes nem mais importa, mas que muitas vezes nós vamos numa loja e compramos um objeto de decoração por um preço, por um valor, e achamos que vale, mas temos uma tremenda dificuldade de ajudar uma pessoa, por exemplo, a achar um emprego, ou aquele que está na rua. Se você olhar, você vai achar com quem sentar, conversar. E para quem um prato de sopa, um cobertor numa noite fria, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Vamos orar? Precisamos tanto, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero
pedir, Senhor, que o Senhor não deixe a nossa consciência cauterizada daquilo que nós devemos e podemos fazer, daquilo que nós precisamos mudar, transformar, renovar no nosso entendimento, no nosso coração e na nossa vida prática. Deus, por favor, nos livra de estar servindo a Mamon pensando que estamos servindo o Senhor, ou tendo a ilusão de que estamos servindo o Senhor. Por favor, Senhor, abre os nossos olhos da fé, os nossos olhos espirituais, os nossos olhos do coração, da alma, para que a gente possa realmente escolher, querer, lutar, combater o bom combate da fé, para que verdadeiramente a gente esteja servindo a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o único Deus sobre todas as coisas. Deus, essa é a minha oração, é o meu clamor, com um gemido da alma, para que todos que estão agora me assistindo possam ter um raio de clareza da luz de Jesus entrando no seu entendimento e trazendo luz para a nossa realidade. Deus, é no nome de Jesus que eu oro a Ti, nosso socorro, nossa fortaleza, nosso Salvador. Amém. Que Deus te dê essa honestidade e essa graça de não olhar os defeitos dos outros, mas de se enxergar diante de Jesus. Deus te abençoe.